Olá, estamos de volta aqui neste canal com as leituras das cartas de Cristo, né? Estamos agora empenhados na leitura da carta 5, que nos traz esclarecimentos importantíssimos acerca do conhecimento mais profundo que o Cristo recebeu em sua iluminação no deserto e ele está compartilhando conosco. Aqui ele vem falar do conhecimento a cargo da ciência e que atualmente está paralisado, né? Então o Cristo vem nessa próxima leitura aqui a fazer diversas perguntas para a ciência e ao mesmo tempo dando dicas de respostas dessa ciência, porque é a ciência que vai nos trazer essa liberdade, a libertação que ele nos prometeu. Sem conhecer, através da ciência, ninguém consegue essa liberdade. Nós continuamos aprisionados nas correntes dos dogmas, das crenças, a que nós fomos acorrentados por toda a nossa existência. Então, vamos continuar hoje na leitura da carta 5, do ponto em que nós paramos no vídeo anterior, né? E onde o Cristo vai iniciar uma série de perguntas para os cientistas, dando como que uma alfinetada para acordá-los para a realidade do ser que eles têm que buscar, além da percepção do intelecto humano. Então, antes de iniciar a leitura, continuar a leitura do teor que ele vem nos trazendo, nós vamos fazer a oração inicial. Eu convido o senhor e a senhora, você, se possível, a fechar os seus olhos, para que nós possamos, então, meditar em cada palavra dessa oração, que são muito profundas. Cristo diz assim: Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, o meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Eu peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. E sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Gratidão. Amém. Então, no vídeo anterior, nós finalizamos o vídeo com essa assertiva do Cristo, quando ele diz o seguinte: eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. Aí segue ele dizendo: diariamente a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e gradualmente a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. A meditação é ela que vai substituindo essas velhas consciências em nós gradativamente. Por isso que tem que ser meditações sistemáticas e disciplinadas, constantemente, sem se esmurecer e sem falhar um dia, porque esse trabalho
consciencioso e insistente é que vai proceder essa limpeza que nós necessitamos para ganhar o caminho da evolução. Antes de começar os ensinamentos que se seguirão, eu, o Cristo, tenho que lembrá-lo de que seu universo não é sólido. Como provavelmente você já sabe, de acordo com os seus cientistas, a matéria sólida, a substância visível do mundo, é de fato composta de partículas de energia. A verdade do ser, de sua dimensão terrena, repousa sobre esta realidade fundamental da criação. Para compreender meus ensinamentos referentes à verdade do ser, é necessário captar esse aparente vazio fundamental, subjacente a todo o seu mundo criado. A maioria de vocês conhece esse fato da existência de maneira intelectual, mas isso não foi ainda nem remotamente filtrado pela sua consciência para dar a vocês uma nova perspectiva do mundo e da existência em si mesma. Como vem fazendo há milênios, vocês continuam pensando que o seu mundo é sólido e que as condições do corpo e de todo o fenômeno externo estão fora do seu controle. Vocês acreditam que são vítimas da existência e suas vidas diárias refletem essa crença. Entretanto, a verdade é o contrário. Portanto, é absolutamente necessário para mim retornar para ajudá-los a avançar em direção a uma percepção mais elevada da verdade. Como disse na carta 1, depois da iluminação no deserto, eu voltei ao meu mundo de cidades e vilas na Palestina e imediatamente comecei a controlar os elementos da matéria nos lugares onde via necessidade de ajudar aqueles que estavam em privação ou sofrimento. Vim para mostrar a vocês exatamente por que eu pude fazê-lo. Como revelei na carta 1, durante o tempo em que recebi plena iluminação no deserto, me foi mostrado que a matéria não era realmente sólida. Não me foi dado a entender exatamente como as partículas elétricas, que chamei de cintilar de partículas, tomavam a aparência de matéria visível. Eu sabia simplesmente que essas partículas se moviam em altas frequências de velocidade no interior da mente de Deus e que a mente de Deus era universal. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas da criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro. Também vi muito claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicção e emoção, afetava radicalmente esse processo de materialização de formas visíveis. Portanto, a mente humana podia interferir e de fato fazia isso na verdadeira intenção da mente de Deus. Esta foi uma compreensão emocionante e entusiasmante, pois percebi que os mitos que os rabinos judeus me ensinaram eram claramente falsos e imediatamente os eliminei da minha mente. Abracei a verdade com entusiasmo, pois compreendi por que as pessoas experimentavam a miséria e o sofrimento. Isso emanava de seus próprios processos de pensamento. Também me foi dado ver as comunidades de partículas vivas, que a ciência chama de células, trabalhando dentro de todo ser vivo. Eu estava consciente da harmonia divina, controlando o funcionamento das células, as quais ativamente construíam e mantinham
as distintas partes dos corpos físicos e todas as criaturas vivas, das plantas grandes e pequenas. Por essa razão, utilizei frequentemente a paisagem para dar exemplos da imanência e da atividade do Pai nas menores manifestações da vida selvagem, como nas plantas e nos pássaros, por exemplo. Como expliquei com clareza nas cartas de 1 a 3, chamei a mente de Deus de Pai, porque pude perceber a verdadeira natureza da mente de Deus. Eu estava seguro de que, retornando ao povo da Palestina para descrever as revelações que havia recebido, eles compreenderiam que suas crenças, as quais tinham sido gravadas em suas consciências pelos rabinos, eram completamente falsas. Eu vi que a verdadeira natureza da mente de Deus era a forma mais elevada do amor divino e que isso podia ser visto consistentemente ativo em cada ser vivo. Como disse anteriormente, esse conhecimento me permitia fazer milagres e controlar os elementos onde fosse oportuno e necessário. Assim como me dediquei a explodir os mitos que aprisionavam as mentes dos judeus na Palestina, eu agora anseio mostrar a vocês que muitas das teorias propostas por seus cientistas surgiram como uma forte reação dos dogmas e doutrinas da igreja anos atrás. Para compreender esta afirmação, você deve perceber que antes do tempo de Darwin, o cientista que estudou a evolução das espécies, quando várias igrejas cristãs tinham a mente do povo sob seu domínio, era geralmente aceito que o universo havia sido criado exatamente como estava escrito no Gênesis do Velho Testamento bíblico. Quando os homens da ciência tentaram anunciar suas descobertas e teorias, foram obrigados a descrever as suas novas crenças na presença de uma enorme oposição religiosa. Em consequência, eles acreditaram ser necessário utilizar grande parte da sua energia mental para provar que as afirmações dos profetas eram errôneas. Mas ao fazer isso, esta estratégia causou a perda de sua clareza de visão e eles se tornaram impulsionados pelo ego. Daí em diante, qualquer percepção intuitiva que fosse proposta por alguém da comunidade científica era ridicularizada, rejeitada e posta de lado por outros cientistas. Por causa desse clima mental, o pêndulo da investigação da verdade oscilou exclusivamente para a invariável crença da razão e na lógica, aprisionando o intelecto humano no materialismo, ao buscar as respostas acerca das origens da vida e da existência. Assim, é absolutamente necessário para mim refutar, ou seja, combater algumas teorias científicas e mostrar que são tão errôneas quanto as chamadas verdades da doutrina cristã. Ao chegar a algumas destas teorias, tanto os cientistas como os homens da igreja têm mergulhado no reino de absurdas suposições não provadas, para responder a perguntas que não poderiam ser respondidas somente com a mente terrena. Mesmo tendo a ciência relatado que a substância de seu mundo material é composta basicamente de partículas elétricas que estão em movimento com grande velocidade no espaço,
ela é incapaz de explicar por que tais partículas de energia tomam a forma e a densidade da matéria. Ela apenas afirma que existem forças de fusão que casualmente criam os elementos. A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos. A ciência tampouco pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energia. Apenas afirmam que foram liberadas durante o Big Bang, o qual acreditam deu o primeiro impulso para a criação. Por que um repentino Big Bang? Pergunta o Cristo. Big Bang do quê? Qual foi o fator de motivação por trás dele? A ciência fala de eletromagnetismo, porém não pode dizer de onde vêm tais energias que aparecem e desaparecem. Para onde vão? Pergunta ele. Por que vão? De uma perspectiva humana, não parece haver atividade inteligível dentro ou por trás desse trabalho. A ciência diz que o eletromagnetismo simplesmente é um simples fato da existência, ainda que produza um trabalho altamente inteligente e intencional, sob a forma de milhões de bilhões de substâncias das quais é feito o universo. Como acontece isso? Pergunta o Cristo. Não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. A ciência ignora este mais básico e visível nível da criação. Sem uma resposta para o porquê, tudo que é trazido para a manifestação visível através da ativação das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional, nada de valor se descobrirá na busca de suas origens. Até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço, no qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas, a ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo. O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueado, e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. É a verdadeira natureza do espaço, o que eu quero apresentar a você. Porém, antes de fazer isso, devo primeiro chamar a sua atenção para perguntas altamente pertinentes. Através dos tempos, muito do trabalho do eletromagnetismo tem aparecido à mente, à visão e ao tato das entidades vivas como alguma coisa sólida e imutavelmente durável. Acreditava-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólidas, inanimada ou viva. Com tal crença em um universo sólido, é natural que os antigos profetas místicos tenham concebido um indivíduo poderoso, possuindo o enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Ao visualizar tal indivíduo poderoso, era natural que eles percebessem uma figura majestosa de controle universal, que possuía uma natureza de retribuição
quando confrontava com o comportamento da humanidade, a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. A ciência diz que a vida começou quando, de uma maneira inexplicável, uma combinação correta de reações químicas produziu uma molécula capaz de fazer cópia de si mesma, provocando mais reações químicas. Tal descrição da enorme e abundante complexidade e poder da força da vida como sendo perceptível porque é capaz de duplicar a si mesma, revela o empobrecimento básico da percepção do pensamento científico que produziu tal teoria. Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniram de modo específico, acidentalmente, poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Isso ocorre porque a mente humana finita e mesmo o pensamento científico não pode lidar com um acontecimento tão estranho como a autoduplicação espontânea. Isso é por demais sugestivo de um acontecimento mágico, de alguma intervenção de uma fonte inimaginável, a qual os cientistas não ousam considerar por medo do ridículo. Este consenso de cordeiros é considerado mais científico do que produzir teorias inspiradas, as quais são bloqueadas pelas leis materialistas que a ciência estabeleceu para si mesma. Este bloqueio ao progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito, até que algum cientista iluminado desafie as convenções e se atreva a cruzar as fronteiras entre o que é visível e o que é invisível. E assim segue o Cristo fazendo essa exposição científica nas páginas que se seguem, que nós vamos continuar no próximo vídeo, explicando a verdadeira realidade que está aí a cargo da ciência para ser perscrutado, para ser estudado, para ser ponderado e para se descobrir o que ele chama aqui, para estudar a mente de Deus, e esse espírito criador de Deus, e que na verdade está bloqueado pelas próprias leis que os próprios cientistas da época criaram, como a lei de Darwin, as leis de todos os cientistas que se ocuparam desse assunto, de descobrir a origem da vida. E o Cristo veio para desatar esses nós, liberar as mentes para ir mais fundo nessa busca e descobrir a verdade, para difundir essa verdade para a comunidade de uma forma geral e estabelecer a libertação das amarras dogmáticas que até hoje nós tivemos, com uma realidade do ser, desse ser invisível e que de fato torna todas as coisas visíveis. É muito gostoso ver essa exposição aqui do lado científico da explicação do Cristo. Sem a ciência nós nos permaneceremos encarcerados, sem conhecer a verdade. E sem conhecer essa verdade, a gente não ganha evolução espiritual. Então era este o propósito desse vídeo de hoje. E eu desejo que a mente do Pai em você possa ser expandida por esta luz do Cristo. E que você possa começar a pensar nessas coisas na realidade. O que nosso pensamento pode ser capaz de materializar em nosso favor ou em nosso desfavor, dependendo do tipo
de energia que nós emanamos para o mundo. Que essa luz do Cristo permaneça dentro de você, nas suas meditações diárias. Que você esteja meditando e buscando esta compreensão. E o Cristo está aí para expandir a nossa mente, para a gente entender isso aí. E a gente sair dessa cadeia da qual nós vivemos em todas as nossas existências. Agora é o momento de nós ganharmos a liberdade. Gratidão, fiquem todos com Deus.